Nossa casa era antiga, feita de taipa, daquelas construções que duravam gerações. Tinha sido do meu bisavô, passou para o meu avô, depois para o meu pai. A gente sempre manteve ela do jeito que era, respeitando a tradição da família. Tinha um quarto que a gente chamava de quarto de visitas, onde ficavam as pessoas que vinham de longe. Era um quarto bonito, com móveis antigos, uma cama grande de madeira maciça. Só que esse quarto tinha um problema. Toda noite, sempre às 3 horas da manhã, a porta batia sozinha. 3 batidas secas, bem fortes, que acordavam a casa toda. No começo a gente pensou que fosse problema na fechadura, ou então vento entrando por alguma fresta. Mas mesmo com a porta bem fechada, as batidas continuavam, sempre no mesmo horário, sempre 3 vezes seguidas. A gente se acostumou com o barulho, virou rotina da casa. Dava 3 horas da manhã e a porta do quarto de visitas batia. A gente acordava, escutava as 3 batidas e voltava a dormir. Era estranho, mas não parecia fazer mal para ninguém. Os hóspedes que dormiam no quarto também se acostumavam. No máximo acordavam na primeira noite, perguntavam o que era aquele barulho. A gente explicava que era coisa da casa, que não tinha problema. A maioria das pessoas aceitava numa boa. Dormia tranquilo depois. Até que um dia veio um viajante que ficou interessado na história. Ele era meio curioso, essas coisas antigas. Perguntou se a gente sabia por que a porta batia. A gente não sabia explicar direito. Meu pai falou que sempre foi assim, desde que ele era criança. Que o avô dele também já reclamava das batidas na porta. Era como se fosse parte da casa, uma característica que passou de geração em geração. Mas o viajante não se conformou. Ele ficou alguns dias aqui, conversou com os vizinhos mais velhos, perguntou sobre a história da casa. E aí descobriu uma coisa que a gente não sabia. Nos tempos antigos, o dono da casa, que era meu tataravô, tinha um costume muito feio. Ele recebia viajantes que pediam pouso, deixava eles dormir no quarto de visitas. Mas durante a noite, ele trancava a porta por fora. E de manhã, quando o viajante estava dormindo, ele roubava tudo que a pessoa tinha de valor. O pior é que ele não se contentava só em roubar. Ele ameaçava os viajantes. Falava que se eles contassem para alguém o que tinha acontecido, ele ia espalhar que eles eram ladrões. Que ninguém ia acreditar na palavra de um estranho contra a palavra de um morador respeitado da região. Muita gente perdeu dinheiro, mercadoria, até animal de montaria por causa dessas trapaças. E como os viajantes vinham de longe, não tinham como voltar para buscar justiça. Iam embora no prejuízo, humilhados, sem ter como se defender. O tataravô ficou rico com esses roubos, mas também criou uma fama ruim entre os viajantes da região. Só que isso nunca chegou no conhecimento do pessoal local. Quando o viajante contou essa história, a gente ficou chocado. Nunca imaginamos que nossa família tivesse esse passado vergonhoso. Meu pai ficou sem graça, falou que não sabia de nada disso, que se soubesse, teria feito alguma coisa para reparar as injustiças do passado. O viajante falou que provavelmente as batidas na porta eram os espíritos dos viajantes roubados, tentando sair do quarto onde foram traídos. Que eles ficaram presos ali, revivendo toda noite o momento em que descobriram que tinham sido enganados. Era uma dor que não passava, uma humilhação que se repetia eternamente. A gente decidiu que precisava fazer alguma coisa para acalmar essas almas sofridas. Meu pai pegou a mala antiga que tinha ficado guardada no sótão. Era a mala que o tataravô usava para guardar as coisas que roubava dos viajantes. Ainda tinha alguns objetos lá dentro, relógio de bolso, moedas antigas, uns documentos amarelados. A gente pendurou a mala na porta do quarto de visitas, como um símbolo de devolução. E numa sexta-feira à noite, na hora das 3 batidas, meu pai abriu a porta e pediu perdão em voz alta. Falou que reconhecia as injustiças que foram feitas, que a família toda se envergonhava daqueles atos. Que esperava que as almas dos viajantes encontrassem paz e seguissem seus caminhos.
Rezou também, pedindo para Deus perdoar os pecados do tataravô. Depois dessa cerimônia, as batidas pararam. Ficou tudo em silêncio no quarto de visitas. A gente pensou que tinha resolvido o problema definitivamente. Durante alguns meses, nenhum hóspede reclamou de barulho, todo mundo dormia tranquilo. A casa ficou mais calma, como se um peso tivesse saído de cima da família. Mas daí começaram a chegar outros tipos de viajante na nossa casa. Gente que vinha com má intenção, querendo se aproveitar da hospitalidade alheia. E sempre que aparecia alguém assim, as batidas voltavam, mais fortes que antes, mais insistentes. Teve um caso de um homem que se hospedou aqui falando que era comerciante, mas na verdade ele estava fugindo da polícia, tinha roubado uma loja na cidade vizinha. E na noite que ele dormiu no quarto de visitas, as batidas foram terríveis. A porta batia sem parar, como se alguém estivesse desesperado para sair dali. O homem acordou assustado, saiu correndo da casa no meio da madrugada. No outro dia, a gente soube pela rádio que ele era procurado pela polícia. As batidas tinham denunciado que ele não era pessoa de confiança. Desde então, a gente usa as batidas como aviso. Quando elas voltam, sabemos que o hóspede tem alguma coisa errada, e sempre acertamos. A mala ainda está pendurada na porta do quarto. E os espíritos dos viajantes também estão por ali, mas agora como protetores, não como prisioneiros. Eles ajudam a gente a identificar quem chega com má intenção, quem quer enganar ou fazer mal. É como se estivessem evitando que aconteça com outros o que aconteceu com eles. A casa virou um lugar mais seguro por causa disso. Todo mundo da região sabe que aqui é lugar de gente honesta, que quem vem com má intenção não consegue ficar. As batidas se encarregam de expulsar quem não presta. Eu trabalhava numa fazenda grande, dessas que tem muita gente empregada. Era uma época difícil, o patrão pagava pouco e exigia muito dos peões. A gente trabalhava desde cedo até escurecer, quase sem descanso. Muita gente reclamava, mas ninguém falava nada com medo de perder o emprego. Os tempos estavam ruins, trabalho era difícil de achar. Então, todo mundo aguentava calado, mesmo vendo as injustiças que aconteciam todo dia. O capataz era um homem muito grosseiro, daqueles que tratam os trabalhadores como se fossem bicho. Ele gritava, humilhava, às vezes até batia em quem ele achava que não estava trabalhando direito. E o pior é que o patrão apoiava tudo que ele fazia. Falava que era preciso ser firme com o peão, que senão eles ficavam preguiçosos. Eu dormia num quarto pequeno na própria fazenda, junto com outros trabalhadores. Era apertado, mas a gente se virava. O quarto ficava perto da casa do capataz, então de noite escutava quando ele chegava bêbado, gritando com a família dele. Ele era violento com todo mundo, mulher, filhos, empregados, não respeitava ninguém. Muita gente já tinha saído da fazenda por causa dele, mas sempre aparecia outros precisando de trabalho. Era um ciclo que não acabava nunca. Gente sofrendo, sendo explorada, mas sem ter para onde ir. E a gente que ficava, fechava os olhos para não ver o sofrimento dos outros. Era cada um por si, entende? Ninguém queria se meter em confusão. Uma madrugada eu acordei com uma sensação estranha. Era como se alguém estivesse no quarto comigo. Abri os olhos e vi que meus companheiros estavam dormindo normal, mas a sensação continuava. Como se tivesse alguém em pé do lado da minha cama, me observando. Eu ia voltar a dormir quando senti. Uma mão gelada tocou meu ombro. Gelada mesmo, como se fosse mão de morto. O toque era firme, como se alguém quisesse me acordar. Eu levantei assustado, olhei para o lado, mas não tinha ninguém lá, só escuridão. Pensei que fosse sonho, que estava imaginando coisa, mas a sensação da mão gelada ficou na minha pele. Era real demais para ser sonho. E junto com o toque, eu escutei uma voz baixinha, bem no meu ouvido.
A voz disse: "Vê, mas não fala." Eu não reconheci a voz, mas ela parecia muito triste, muito cansada. No começo, eu não entendi o que aquilo significava. Vê, mas não fala. Que é que eu tinha que ver? E por que não podia falar? Passei o resto da madrugada acordado, pensando no que tinha acontecido. Quando amanheceu, fui trabalhar normal, mas fiquei prestando mais atenção nas coisas ao meu redor. E aí comecei a ver o que sempre tinha estado na minha frente, mas que eu fingia não ver. A exploração, a humilhação, o sofrimento dos meus companheiros. Gente trabalhando doente, gente passando fome, gente sendo maltratada. Tudo que eu sempre soube que acontecia, mas que eu ignorava para não ter problema. Durante anos, eu tinha fechado os olhos para isso, me preocupando só comigo mesmo. O capataz continuava sendo cruel, mas agora eu estava vendo de verdade. Via quando ele obrigava os peões a trabalhar mesmo estando doentes. Via quando ele descontava dinheiro por qualquer motivo. Via quando ele ameaçava quem reclamava de alguma coisa. E eu não fazia nada. Só observava, como se fosse algo normal. Era isso que a voz tinha dito. Vê, mas não fala. Eu estava vendo tudo, mas continuava calado. Era como se alguém estivesse me mostrando o quanto eu era covarde, o quanto eu era cúmplice daquela situação por ficar em silêncio. O toque gelado no ombro voltou outras vezes, sempre de madrugada, sempre a mesma coisa. A mão gelada e a voz triste repetindo: "Vê, mas não fala." Daí, uma madrugada, aconteceu uma coisa terrível. A gente foi acordado com um grito vindo da casa do capataz. Era a mulher dele, gritando desesperada. A gente correu para ver o que estava acontecendo e encontrou ele pendurado numa árvore do quintal. Tinha se enforcado com a própria espora, aquela que ele usava para maltratar os cavalos. A mulher dele falou que tinha acordado no meio da noite e visto ele sair de casa, que achou estranho, mas não foi atrás. Quando ele não voltou, foi procurar e encontrou ele assim, morto, pendurado na árvore. Mas o que mais me chamou a atenção foi a temperatura do corpo dele. Estava gelado demais para alguém que tinha morrido há pouco tempo. Gelado igual aquela mão que tocava meu ombro toda a noite. O médico que veio examinar o corpo falou que era suicídio, que o homem devia estar com problemas psicológicos. Mas eu sabia que não era só isso. Tinha alguma coisa sobrenatural naquela morte. O jeito que ele estava pendurado, a temperatura do corpo, tudo parecia obra de algo que não era deste mundo. Como se alguém tivesse feito justiça por todas as pessoas que ele maltratou durante anos. Depois do enterro, o toque gelado no meu ombro parou. Não senti mais aquela mão gelada. Não escutei mais a voz triste. Era como se quem quer que fosse tivesse cumprido sua missão. Tinha mostrado para mim a verdade sobre o lugar onde eu trabalhava. Depois da morte do capataz, as coisas mudaram na fazenda. O patrão colocou outro homem no lugar, mas esse era mais humano. Tratava os trabalhadores com respeito, pagava direito, não permitia violência. E eu mudei também. Nunca mais fechei os olhos para o sofrimento dos outros. Quando vejo alguém sendo maltratado, eu falo. Quando vejo injustiça, eu denuncio. Não fico mais calado como antes. Aprendi que ficar em silêncio diante do mal é ser cúmplice do mal. Que quando a gente vê, mas não fala, está ajudando o sofrimento a continuar. A experiência daquela fazenda me ensinou que sempre tem alguém vigiando nossas ações. E que uma hora ou outra a justiça chega para quem merece, seja neste mundo ou no outro. Todo final de tarde eu ia até o celeiro para cuidar dos animais. Era uma caminhada curta, uns 300 metros da casa até lá. O caminho era sempre o mesmo, por uma trilha que meu avô tinha feito anos atrás. Terra batida, meio irregular, mas dava para andar tranquilo. Só que ultimamente eu estava notando uma coisa estranha. Quando ia para o celeiro, principalmente no final do dia,
Escutava passos atrás de mim. No começo achei que fosse eco dos meus próprios passos, mas aí comecei a prestar atenção e vi que não era. Era alguém caminhando atrás de mim mesmo, copiando meu ritmo certinho. Quando eu andava devagar, os passos vinham devagar. Quando eu acelerava, eles aceleravam também. Quando eu parava, eles paravam na mesma hora. Era muito estranho, como se alguém estivesse me seguindo bem de perto, imitando cada movimento que eu fazia. Várias vezes eu me virei para ver quem era, mas nunca tinha ninguém lá. A trilha estava sempre vazia, só eu andando sozinho. Mas os passos continuavam. Eu escutava claramente alguém pisando na terra, fazendo o mesmo barulho que meus pés faziam. Era o som de bota pisando em terra seca, igualzinho ao que eu usava. Pensei que podia ser algum vizinho brincando comigo, se escondendo atrás das árvores. Mas não fazia sentido, porque alguém ia querer fazer uma brincadeira dessas. E além do mais, não tinha como se esconder naquela trilha. Era tudo aberto, sem lugar para ninguém se esconder. Eu comecei a ficar incomodado com a situação. Não era medo, era mais uma sensação estranha mesmo, como se alguém estivesse me vigiando o tempo todo. Daí uma tarde eu resolvi fazer um teste. Em vez de olhar para trás, eu parei no meio da trilha e fiquei observando o chão. E aí eu vi uma coisa que me deixou gelado. Pegadas estavam aparecendo na terra, bem na minha frente. Pegadas de bota, do mesmo tamanho que as minhas. Elas iam surgindo uma de cada vez, como se alguém invisível estivesse caminhando. A terra ia afundando no formato de pé, deixando a marca bem clara. Mas não tinha ninguém pisando ali. Eu via a pegada se formando, via a terra se mexendo, mas não via pé nenhum. Era como se alguém transparente estivesse andando bem ao meu lado. Eu fiquei parado ali, só observando, sem acreditar no que estava vendo. As pegadas continuaram aparecendo, uma atrás da outra, seguindo o caminho até o celeiro. Eu corri de volta para casa e contei para o meu pai o que tinha visto. Ele ficou meio sério, falou que eu podia estar imaginando coisa. Mas quando eu insisti, ele contou uma história que eu não conhecia. Uma história sobre meu avô, que tinha morrido antes de eu nascer. Meu pai disse que meu avô tinha feito uma coisa muito feia anos atrás. Tinha enganado um caixeiro viajante que passava pela região vendendo mercadoria. O homem tinha parado na nossa propriedade pedindo pouso, que era costume na época. Meu avô deixou ele ficar, mas durante a noite roubou todo o dinheiro que o caixeiro tinha. E de manhã expulsou o homem, falando que ele não era bem-vindo ali. O caixeiro viajante saiu a pé, sem dinheiro, sem comida, sem nada. E meu avô ainda espalhou mentiras sobre ele na região, falando que era ladrão, que ninguém devia ajudar. O coitado do homem acabou morrendo de fome e sede na estrada, poucos quilômetros daqui. Ninguém quis ajudar por causa das mentiras que meu avô tinha espalhado. Meu pai disse que meu avô sempre teve remorso disso, que nos últimos anos de vida ele ficava falando sobre o caixeiro, pedindo perdão. Que ele achava que o homem ia voltar um dia para cobrar o que ele tinha feito. E que depois que meu avô morreu, o pessoal da região sempre falava que via um homem andando pela estrada, procurando quem tinha feito mal para ele. Eu fiquei impressionado com essa história. Nunca imaginei que meu avô tivesse feito uma coisa dessas. Meu pai falou que era um segredo da família, que não gostava de falar sobre isso, mas que talvez fosse hora de fazer alguma coisa para reparar o erro do passado, que o espírito do caixeiro devia estar rondando nossa propriedade, procurando justiça. No domingo seguinte, a gente foi na cidade e falou com o padre. Contamos a história toda e pedimos para ele rezar uma missa pela alma do caixeiro viajante. A gente também comprou uma cruz de madeira e colocou na porteira da propriedade, com uma placa pedindo perdão pela injustiça que foi feita. Depois da missa e da cruz, os passos pararam de me seguir. Eu podia ir para o celeiro tranquilo, sem escutar ninguém atrás de mim, sem ver pegadas surgindo do nada na terra.
Parecia que o espírito do caixeiro tinha encontrado a paz que procurava, que tinha conseguido o reconhecimento da injustiça que sofreu. A gente ficou aliviado, pensando que o problema tinha sido resolvido definitivamente. Durante alguns meses, tudo ficou normal. Eu ia e voltava do celeiro sem problema nenhum. A trilha estava tranquila, só com os barulhos normais do campo. Mas daí aconteceu uma coisa que me fez entender que o espírito ainda estava por ali. Veio um comprador de gado na propriedade interessado nas nossas vacas. Ele olhou os animais, fez uma proposta, a gente aceitou. Só que na hora de pagar, ele tentou passar a perna na gente. Falou que o gado estava mais magro do que ele tinha visto, que ia pagar menos que o combinado. Era mentira descarada, tentativa de roubo mesmo. Meu pai não aceitou, falou que negócio era negócio. O homem ficou irritado, falou que ia embora sem levar nada, e quando ele estava saindo, andando pela trilha em direção ao carro, a gente escutou os passos de novo. O homem parou no meio do caminho, olhou para trás, falou que tinha alguém seguindo ele, mas não tinha ninguém lá. Só que os passos continuaram, cada vez mais próximos dele. O homem ficou nervoso, começou a andar mais rápido, mas os passos acompanhavam sempre no mesmo ritmo. Quando ele chegou no carro, estava suando frio, tremendo. Falou que ia pagar o preço combinado, que não queria problema com ninguém. Fez o pagamento certinho e saiu correndo daqui. Depois disso a gente entendeu que o espírito do caixeiro ainda estava por aqui, mas agora como protetor. Sempre que alguém tenta enganar ou roubar viajante na nossa propriedade, ele se manifesta. É como se estivesse impedindo que aconteça com outros o que aconteceu com ele. Eu morava numa casa simples, de adobe, dessas construções antigas do interior que resistem a tudo. A casa tinha uns quartos pequenos, uma sala e uma cozinha. Mas tinha um quarto que a gente usava só quando chegava visita. Era o quarto dos fundos, que dava para o quintal, e esse quarto tinha uma janela que fazia um barulho estranho. Quando ventava, ela assobiava, mas não era assovio de vento passando por fresta, não. Era assovio igual de gente, como se alguém estivesse chamando. E o mais estranho é que o assovio parecia conhecer o nome das pessoas. Não o nome completo, mas o apelido que só gente próxima usava. A primeira vez que isso aconteceu foi quando meu cunhado veio passar uns dias na casa. Ele é daqueles caras meio pão duro, sabe? Não gosta de gastar dinheiro com nada, sempre arruma desculpa para não pagar as coisas. E ele devia uma quantia para o irmão dele, coisa de dinheiro emprestado que não queria devolver. Na primeira noite que ele dormiu no quarto, a gente escutou a janela assobiando. Mas não era assovio comum, não. Era como se alguém estivesse do lado de fora chamando Toninho, Toninho. Esse era o apelido do meu cunhado desde criança. Só a família chamava ele assim. Ele acordou assustado, veio para a sala falando que tinha alguém no quintal chamando por ele. A gente foi ver, mas não tinha ninguém lá, só o vento balançando as plantas. Meu cunhado falou que devia ter sonhado, que estava cansado da viagem. Mas no outro dia a mesma coisa aconteceu. A janela assobiando e chamando pelo apelido dele, só que dessa vez mais insistente, como se quem estava chamando estivesse impaciente. Meu cunhado ficou irritado, falou que devia ser algum vizinho fazendo gracinha, que ia dar um jeito naquilo. Ele comprou umas tábuas e pregou na janela, cobrindo ela toda. Falou que assim o barulho ia parar, que ninguém mais ia conseguir incomodar ele. Pregou bem forte, com prego comprido, deixou a janela toda tampada. Naquela noite ficou tudo quieto. A gente pensou que tinha resolvido o problema. Meu cunhado estava orgulhoso, falando que tinha sido esperto, que tinha acabado com a brincadeira de quem quer que fosse. Mas na madrugada, a gente foi acordado com um barulho terrível. Parecia que alguém estava destruindo a casa. A gente correu para o quarto dos fundos e viu uma coisa inacreditável.
As tábuas que meu cunhado tinha pregado estavam todas no chão, arrancadas, mas não era como se alguém tivesse tirado com ferramenta, não. Era como se tivessem voado sozinhas. Meu cunhado estava acordado na cama, meio em choque. Ele falou que tinha acordado com as tábuas voando pela casa, que tinha visto elas saindo da janela sozinhas, e o pior é que ele estava com a orelha cheia de areia. Areia fina, como se alguém tivesse jogado um punhado no ouvido dele. E no vidro da janela, que agora estava descoberta de novo, tinha uma coisa escrita. Parecia que alguém tinha riscado com o dedo na sujeira do vidro. Estava escrito: paga. Com letra de criança, meio torta, mas dava para ler bem claro. Meu cunhado ficou meio abalado com aquilo. Falou que não entendia o que estava acontecendo, que nunca tinha visto nada igual. Mas eu e minha esposa sabíamos muito bem o que significava aquela palavra. Ele devia dinheiro para o irmão dele, tinha mais de 2 anos, e sempre arrumava desculpa para não pagar. A janela voltou a assoviar toda a noite, sempre chamando pelo apelido dele, Toninho, Toninho, e junto com o assovio vinha aquela palavra riscada no vidro. Sempre a mesma coisa, paga. Meu cunhado não conseguia mais dormir direito. Toda noite ele acordava com areia no ouvido, com um assovio chamando por ele. Ele tentou dormir em outro quarto, mas o assovio seguia ele. Onde quer que ele fosse na casa, escutava alguém chamando pelo nome dele. A coisa estava ficando séria. Ele estava perdendo peso, ficando nervoso, não conseguia se concentrar em nada. Minha esposa falou que ele precisava resolver logo o que quer que fosse aquilo, porque não estava fazendo bem para a saúde dele. Daí eu resolvi conversar com ele. Perguntei se ele não estava devendo nada para ninguém, se não tinha alguma pendência que precisava resolver. No começo ele negou, falou que não devia nada para ninguém. Mas eu insisti, falei sobre a palavra escrita no vidro. Aí ele ficou vermelho. Admitiu que devia dinheiro para o irmão. Falou que não era muito, que ia pagar quando pudesse. Mas eu falei que parecia que alguém estava cobrando essa dívida, que talvez fosse melhor resolver logo. Ele ficou meio contrariado, falou que não gostava de ser pressionado. Mas os assovios continuaram. Toda noite, cada vez mais insistentes. E a areia no ouvido também. Ele chegou a ir no médico, achando que era problema de ouvido. Mas o doutor falou que estava tudo normal, que não tinha explicação para a areia. Depois de uma semana assim, meu cunhado não aguentou mais. Ele pegou o telefone e ligou para o irmão. Disse que ia mandar o dinheiro que devia, que ia quitar a dívida toda de uma vez. No mesmo dia, ele foi no banco, fez a transferência, pagou tudo o que devia. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, a janela ficou quieta. Não teve mais assovio, não teve mais areia no ouvido, não teve mais palavra escrita no vidro. Ficou tudo em silêncio. Meu cunhado conseguiu dormir a noite toda pela primeira vez desde que tinha chegado. No outro dia, ele estava aliviado, falando que se sentia mais leve, que tinha sido bom quitar aquela dívida, que estava há muito tempo enrolando com isso. Desde então, a janela só assovia quando tem alguém na casa que deve alguma coisa para outra pessoa. Não precisa ser dinheiro, não. Pode ser favor, pode ser desculpa que não pediu, pode ser qualquer coisa que a pessoa está enrolando para resolver. A janela sempre sabe. Ela chama pelo apelido da pessoa, fica insistindo até ela resolver a pendência. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Gente que vem visitar e fica incomodada com o assovio. Daí descobre que tem alguma coisa pendente na vida, alguma dívida que não quer pagar. É como se a casa não deixasse ninguém ficar em paz, enquanto não resolver as coisas que deve para os outros. Meu cunhado nunca mais ficou devendo dinheiro para ninguém. Ele fala que depois daquela experiência, prefere pagar tudo na hora, que não quer passar por aquilo de novo. E quando alguém conta que está devendo alguma coisa e não quer pagar, ele sempre conta essa história. Fala que é melhor resolver logo, porque senão a cobrança pode vir de onde a gente menos espera. A janela ainda está lá, no quarto dos fundos,
E ainda assobia quando precisa, sempre chamando pelo apelido certo, sempre cobrando o que precisa ser pago. É como se a casa tivesse uma consciência própria que não tolera dívida não paga. Vocês já escutaram madeira fazer barulho de gente? Pois é, eu também achava que era impossível até morar naquela casa. Era um sobrado antigo que meu pai herdou de um tio distante. A casa tinha mais de 100 anos, daquelas construções antigas do interior, com pé direito alto e escada de madeira bem no meio da sala. A escada era bonita, trabalhada, dessas que não se faz mais hoje em dia. Mas ela tinha um problema. De noite, quando alguém subia, cada degrau fazia um barulho estranho. Não era o barulho normal de madeira rangendo, não. Era como se fosse gente gemendo de dor. A gente achou estranho desde o primeiro dia, mas pensou que fosse coisa de casa velha mesmo. Madeira ressecada, umidade, essas coisas que acontecem em construção antiga. Meu pai falou que ia dar uma olhada, passar um verniz, trocar as tábuas que estivessem ruins. Mas daí a gente começou a reparar que o barulho só acontecia de noite. Durante o dia, por mais que a gente subisse e descesse, a escada ficava quieta. Era só escurecer que ela começava a gemer. O barulho era muito perturbador, sabe? Parecia gente sofrendo mesmo, como se cada degrau doesse em alguém quando a gente pisava. Minha mãe ficou meio impressionada. Falou que não conseguia subir de noite sem ficar arrepiada. Era um gemido baixo, meio abafado, mas dava para escutar bem. E o pior é que era diferente em cada degrau. Tinha uns que gemiam mais forte, outros mais fraco, como se cada um tivesse sua própria voz, seu próprio sofrimento. Eu comecei a contar quantos degraus tinha. Eram 12 no total, e cada um fazia um som diferente quando a gente pisava. Uns pareciam gemido de criança, outros de adulto. Alguns pareciam mais mulher, outros mais homem. Era como se tivesse gente diferente sofrendo em cada degrau da escada. A gente foi perguntar para os vizinhos se sabiam alguma coisa sobre a casa. E aí que veio a história toda. Uma senhora bem velhinha, que morava na rua desde pequena, contou o que acontecia naquela casa antigamente. Ela disse que nos tempos da escravidão, o dono da casa era conhecido por ser muito cruel com os escravos que tentavam fugir. Quando pegavam algum escravo que tinha tentado escapar, eles traziam para essa casa. E na escada, eles amarravam a pessoa e chicoteavam até não poder mais. Era uma forma de fazer exemplo para o resto, para ninguém mais tentar fugir. A senhora falou que muita gente morreu naquela escada de tanto apanhar, que o sangue escorria pelos degraus e ficava impregnado na madeira, e que desde aquela época a escada fazia esses barulhos estranhos de noite. Eu fiquei meio chocado com essa história. Não sabia que a casa tinha esse passado. Meu pai também ficou perturbado, mas falou que isso era coisa do passado, que não tinha mais nada a ver com a gente. Mas os gemidos continuavam, e pareciam estar ficando mais fortes. Tinha noite que dava para escutar mesmo sem ninguém subir a escada, como se as vozes estivessem presas ali, se lamentando o tempo todo. Minha mãe começou a ter pesadelo, sonhava com gente sendo chicoteada, com sangue escorrendo pelos degraus. Ela acordava assustada, falando que escutava grito vindo da escada. A gente não sabia mais o que fazer. A casa estava boa, a gente não tinha para onde ir, mas a situação estava ficando insuportável. Daí, minha mãe teve uma ideia. Ela falou que a gente precisava fazer alguma coisa para acalmar essas almas que estavam sofrendo ali. Que não adiantava ignorar, porque elas iam continuar se lamentando até alguém fazer alguma coisa. Ela comprou 12 crucifixos pequenos, um para cada degrau da escada. E numa sexta-feira santa, ela pregou cada crucifixo num degrau, rezando para cada alma que tinha sofrido ali. Falou que elas podiam descansar em paz, que o sofrimento tinha acabado, que Deus ia receber elas com misericórdia. Fez isso durante 9 dias seguidos, sempre de noite, sempre rezando.
No 9º dia, quando ela terminou a reza, a escada ficou em silêncio. Não tinha mais gemido, não tinha mais barulho estranho. Era como se as almas tivessem finalmente encontrado paz. A gente ficou aliviado, pensou que o problema tinha sido resolvido. Durante algumas semanas tudo ficou normal. A escada não fazia mais barulho, a gente subia e descia tranquilo, sem medo. Minha mãe parou de ter pesadelo, voltou a dormir bem. Parecia que as orações tinham funcionado mesmo, mas daí aconteceu uma coisa que a gente não esperava. Veio um parente visitar a gente, um primo do meu pai que sempre foi meio grosseiro. Ele chegou de mau humor, reclamando de tudo, tratando todo mundo mal. E quando ele subiu a escada para dormir no quarto de cima, os gemidos voltaram. Só que dessa vez foram mais altos, mais desesperados. Era como se as almas estivessem gritando de dor de novo. Meu primo desceu correndo, falando que tinha escutado gente chorando na escada, que parecia que alguém estava sendo machucado bem do lado dele. Ele ficou nervoso, quis ir embora no mesmo dia, disse que a casa era mal assombrada, que a gente era louco de morar num lugar desses. Depois que ele foi embora, a escada voltou ao silêncio. Aí a gente entendeu o que estava acontecendo. As almas não tinham ido embora. Elas ainda estavam ali, mas em paz. Só que quando chegava alguém com o coração cheio de maldade, alguém que queria oprimir ou maltratar outros, elas voltavam a se manifestar. Era como se estivessem avisando que não iam permitir mais crueldade naquela casa. Desde então, a gente aprendeu a reconhecer os sinais. Sempre que vem alguém visitar que tem intenção ruim, que trata os outros mal, a escada volta a gemer. É como se as almas que sofreram ali estivessem protegendo a casa, não deixando que mais ninguém seja maltratado. A gente respeita isso. Quando escuta os gemidos, sabe que tem alguma coisa errada com a pessoa que está na casa. E já aconteceu várias vezes. Gente que chegava fingindo ser boa, mas tinha maldade no coração. A escada sempre denunciava. Os crucifixos ainda estão lá, cada um no seu degrau. E as almas também estão, não para fazer mal, mas para proteger, para garantir que aquela casa nunca mais seja lugar de sofrimento e crueldade como foi no passado. Essa história eu nunca contei para ninguém direito, porque sei que vão achar que eu inventei. Mas juro que é verdade. A gente tinha se mudado para uma casa que conseguimos por um preço bom. Era uma casa simples, mas tinha tudo que a gente precisava. Só que tinha uma coisa estranha. Todo dia, sempre às 11 horas da noite, alguma coisa arranhava a janela do meu quarto. Era um barulho fino, como unha comprida riscando vidro. No começo, eu pensei que fosse galho de árvore batendo no vento. Mas não tinha árvore perto da janela. E além disso, o barulho era muito certinho, muito proposital. Era como se alguém estivesse do lado de fora, passando a unha no vidro de propósito. Sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito. Um arranhado longo, depois uma pausa, depois outro arranhado. Eu tentei ver o que era várias vezes. Ficava esperando dar 11 horas e corria para a janela para olhar. Mas nunca consegui ver nada. O quintal estava sempre vazio. Só tinha eu olhando pelo vidro. Mas o arranhado continuava. Mesmo com eu ali olhando, o barulho não parava. Era como se alguma coisa estivesse arranhando a janela bem na minha frente, mas eu não conseguia ver. E o mais estranho é que de manhã sempre tinha marcas no vidro, riscos finos, como se tivesse unha mesmo. Mas não eram riscos de bicho, não. Eram muito grandes, muito profundos. Como se fosse unha de gente, só que mais comprida. Minha mãe falou que devia ser gato subindo na janela durante a noite. Mas eu nunca vi gato por ali. E as marcas não batiam com pata de gato. Daí um dia eu resolvi conversar com o vizinho para ver se ele sabia alguma coisa sobre a casa. Ele é um senhor mais velho, que mora na rua desde sempre. Quando eu contei sobre o arranhado na janela, ele ficou sério.
Falou que eu não era o primeiro a reclamar disso, que o pessoal que morou na casa antes também tinha falado sobre barulho na janela. Aí ele contou uma história que me deixou meio assustado. Disse que uns anos atrás, um homem muito pobre veio bater na porta daquela casa pedindo ajuda. Era uma noite de chuva forte. O homem estava molhado e com frio. Mas o dono da casa na época não quis ajudar. Falou que não podia abrigar qualquer um, que o homem fosse procurar outro lugar. O pobre homem ficou ali na chuva a noite toda, batendo na porta, pedindo pelo menos um lugar para se proteger da água. O vizinho contou que, no outro dia, encontraram um homem morto ali mesmo, encostado na parede da casa. Morreu de frio e de chuva. E desde então, toda casa que fica naquele terreno tem problema na janela. Sempre a mesma coisa. Arranhado de noite, marcas de manhã. O vizinho falou que era o espírito do homem que morreu, que ficou rondando ali, ainda pedindo ajuda. Eu não sabia se acreditava ou não, mas o arranhado continuava toda a noite, sempre no mesmo horário. E as marcas ficavam cada vez mais fundas no vidro. Parecia que a cada dia a coisa ficava mais brava, arranhando com mais força. Eu comecei a ficar com medo de dormir naquele quarto. O barulho era muito perturbador, muito próximo. Parecia que ia quebrar o vidro a qualquer momento. Aí eu lembrei do que minha avó sempre falava, que quando algum espírito fica rondando um lugar é porque precisa de alguma coisa, que às vezes é só uma oração, ou então uma ajuda que ele não conseguiu em vida. Eu pensei no que o vizinho tinha contado, sobre o homem que morreu pedindo abrigo. Então, resolvi fazer uma experiência. Na noite seguinte, antes de dar 11 horas, eu coloquei um pão fresco no peitoril da janela, do lado de fora mesmo. E quando deu 11 horas, eu abri a janela e falei: se você está aí e está com fome, pode pegar o pão. E se quiser se abrigar da chuva algum dia, pode entrar. Rezei um Pai Nosso também, para a alma do homem que morreu. Naquela noite, o arranhado não veio. Ficou tudo em silêncio. Eu achei que tinha funcionado, que o espírito tinha ido embora. No outro dia, o pão não estava mais lá. Podia ter sido passarinho ou rato, mas eu quis acreditar que tinha sido ele. Durante algumas semanas, ficou tudo normal. Sem arranhado, sem marcas na janela. Eu comecei a achar que tinha resolvido o problema, que o homem tinha encontrado paz e seguido em frente. Mas daí, uma coisa estranha começou a acontecer. Toda vez que chegava alguém na minha porta pedindo ajuda, vendedor, pedinte, gente perdida, e eu não podia ou não queria ajudar, o arranhado voltava naquela mesma noite. Era como se o espírito estivesse me vigiando, vendo como eu tratava as pessoas que pediam ajuda. Se eu ajudava, dava água, comida, informação, qualquer coisa, ficava tudo tranquilo. Mas se eu falava que não podia ajudar, ou se eu fingia que não estava em casa, o arranhado voltava. E vinha mais forte que antes, como se ele estivesse irritado comigo. As marcas no vidro ficavam mais fundas, mais agressivas. Era como se ele estivesse me repreendendo, me lembrando do que aconteceu com ele, de como foi tratado quando precisou de ajuda. Eu comecei a entender que não era só sobre dar um pão ou rezar uma oração. Era sobre aprender a lição que ele veio ensinar. Desde então eu nunca mais neguei ajuda para quem bate na minha porta. Mesmo que seja pouca coisa que eu possa fazer, sempre tento ajudar de algum jeito. Às vezes é só um copo de água, às vezes é uma informação, às vezes é deixar a pessoa usar o telefone. Não importa, eu sempre dou alguma coisa, e quando eu faço isso, o arranhado não vem. A noite fica tranquila, sem barulho na janela, mas quando eu esqueço da lição, quando nego ajuda para alguém por preguiça ou má vontade, ele volta. Sempre volta. E as marcas ficam mais fundas que antes, lembrando que eu quebrei o acordo que fizemos. É como se ele ainda estivesse ali, cuidando para que o que aconteceu com ele não aconteça com mais ninguém. Vigiando para que as pessoas não sejam cruéis umas com as outras.
E eu aprendi a respeitar isso, porque no fundo ele só quer que a gente seja mais humano. Meu irmão sempre foi meio teimoso, desses que não acreditam em nada que não consegue ver. A gente cresceu escutando as histórias da região, sabe como é interior. Todo lugar tem suas lendas, suas crenças. Uma das que mais falavam por aqui era sobre as batidas da meia-noite. O pessoal mais velho contava que quando você escutava 3 batidas na porta exatamente à meia-noite, era sinal de que sua hora tinha chegado, que você ia morrer em 3 dias. Era uma coisa que todo mundo levava a sério. Tanto que quando dava meia-noite e alguém batia na porta, ninguém abria. Ficava todo mundo quieto, fingindo que não estava em casa. Meu irmão sempre zombava dessas histórias. Falava que era bobagem de gente ignorante, que não tinha lógica nenhuma. Ele estudou na cidade, se achava mais esperto que o pessoal daqui. Sempre que alguém contava alguma coisa sobre assombração ou lenda, ele ria e falava que era besteira. A casa onde a gente morava era antiga, dessas de fazenda que ficaram na família por gerações. Meus avós moraram lá, meus pais também. Era grande, com varanda na frente e quintal nos fundos. A porta principal dava direto para a sala, e quando alguém batia, escutava em toda a casa. Meu irmão sempre falava que se um dia escutasse as 3 batidas da meia-noite, ele ia abrir a porta na cara dura, que queria ver se era verdade mesmo. Minha mãe ficava nervosa quando ele falava isso, pedia para ele parar. Mas ele continuava provocando, dizendo que era tudo invenção, que se fosse verdade, porque ninguém nunca morreu de fato. Como é que o pessoal sabia que eram 3 batidas se ninguém contava? Ele tinha umas perguntas que deixavam a gente meio sem resposta. Mas ao mesmo tempo dava medo dele falar assim, desafiando as coisas. Daí chegou aquela noite. Era final de outubro, estava fazendo um tempo meio estranho. Nem frio nem calor, mas com um vento meio esquisito que ficava balançando as árvores. Meu irmão tinha chegado da cidade onde trabalhava durante a semana. Estava de bom humor, contando umas piadas que tinha escutado lá. A gente jantou normal, assistiu televisão um pouco. Minha mãe foi dormir cedo, como sempre. Eu e meu irmão ficamos na sala conversando. Ele estava falando sobre o trabalho dele, sobre uma menina que estava interessado. Coisa de irmão mais velho, sabe? Daí deu quase meia-noite e ele olhou para o relógio. Falou que ia ser interessante se batessem na porta agora. Eu pedi para ele parar com aquilo, que não era coisa para brincar. Mas ele riu e falou que eu também estava ficando ignorante igual ao pessoal da roça. Exatamente à meia-noite começou. Toque, toque. Toque. 3 batidas na porta, bem espaçadas, bem fortes. Eu gelei na hora. Meu irmão também ficou meio sério, mas daí ele se levantou do sofá. Eu peguei no braço dele, pedi para ele não ir. Falei que podia ser qualquer coisa, que não custava nada esperar até de manhã. Mas ele balançou a cabeça e falou que ia acabar com aquela bobagem de uma vez por todas. Que ia provar que não tinha nada demais. Ele foi andando em direção à porta e eu fui atrás, tentando convencer ele a voltar. As batidas tinham parado, estava tudo quieto, mas tinha uma sensação estranha no ar, como se alguma coisa estivesse esperando do outro lado da porta. Meu irmão chegou perto da porta e gritou bem alto: "Pode entrar, estamos esperando." Eu fiquei desesperado, puxei ele pelo braço, mas ele se soltou e destravou a porta. Quando ele abriu, não tinha ninguém lá. A varanda estava vazia, só o vento balançando as plantas. Meu irmão saiu para fora, olhou para os lados, procurou por tudo. Gritou: "Cadê você? Não era para entrar?" Eu estava tremendo de medo, pedi para ele voltar para dentro. Ele deu risada e falou que eu tinha visto, que não tinha nada ali, que era só o vento batendo alguma coisa na porta, ou então morcego, essas coisas. Fechou a porta e voltou para o sofá como se nada tivesse acontecido. Passou o resto da noite tirando sarro de mim, falando que eu estava igual às velhas da cidade, acreditando em qualquer besteira. Eu não consegui dormir direito naquela noite.
Ficava pensando no que o pessoal sempre falava. 3 dias. Se fosse verdade, meu irmão tinha 3 dias. No primeiro dia depois, meu irmão estava normal. Acordou cedo, tomou café, conversou com minha mãe sobre os afazeres da casa, não demonstrava preocupação nenhuma. Inclusive, falava que estava se sentindo bem, que tinha dormido melhor que nunca. Quando eu tentava tocar no assunto da noite anterior, ele mudava de conversa ou fazia piada. Falava que eu estava neurótico, que precisava sair mais de casa. No segundo dia também estava tudo normal. Ele ajudou meu pai com uns serviços no quintal, conversou com os vizinhos, almoçou bem. À noite a gente assistiu um filme na televisão e ele estava rindo das cenas engraçadas. Eu comecei a pensar que talvez ele estivesse certo mesmo, que fosse tudo bobagem, que as batidas tinham sido coincidência, vento, qualquer coisa. No terceiro dia, ele acordou meio mais quieto, mas nada demais. Disse que estava um pouco cansado, que ia descansar mais cedo. Foi depois do almoço que as coisas mudaram. Meu irmão estava sentado na varanda quando de repente ficou muito pálido. Falou que estava sentindo uma dor no peito, que estava difícil de respirar. Minha mãe quis levar ele no médico, mas ele falou que era só cansaço, que ia deitar um pouco e passar. Ele foi para o quarto dele e dormiu a tarde toda. Quando chegou a noite, a gente foi ver como ele estava e encontrou ele desmaiado na cama. Não acordava de jeito nenhum. Chamamos o médico da cidade, que veio ver ele. O doutor falou que não sabia o que era, que os sinais vitais estavam normais, mas que ele estava num sono muito profundo, que parecia mais um coma do que sono normal. Meu irmão ficou assim por 3 dias inteiros. Não acordava, não se mexia, mas respirava normal. Quando ele finalmente acordou, estava diferente. Os olhos dele ficaram abertos, mas era como se ele não estivesse vendo direito. Ele olhava para as coisas, mas sem focar, como se estivesse olhando através das pessoas, e no peito dele tinha umas marcas estranhas. Pareciam marcas de mão, 5 dedos bem marcados na pele. O médico disse que nunca tinha visto nada igual, que não sabia explicar de onde tinham vindo aquelas marcas. Meu irmão tentou falar sobre o que tinha acontecido, mas não conseguia explicar direito. Ele falava que tinha sonhado que alguém tinha entrado no quarto dele, que tinha ficado em pé do lado da cama por muito tempo, que essa pessoa tinha colocado a mão no peito dele e falado alguma coisa que ele não conseguia lembrar. Desde então, meu irmão nunca mais foi o mesmo. Ele ficou mais quieto, mais sério. Não zomba mais das histórias do pessoal daqui. E quando dá meia-noite e alguém bate na porta, ele é o primeiro a falar para ninguém se mexer. As marcas no peito dele nunca saíram. Até hoje, anos depois, ainda dá para ver. E às vezes, quando ele está distraído, fica passando a mão no peito, como se ainda doesse. Ele nunca mais falou sobre o que aconteceu naqueles 3 dias que ele ficou desacordado. Só que agora, quando o pessoal conta as histórias antigas, ele escuta com atenção. E quando alguém novo chega na cidade e fala que não acredita nessas coisas, meu irmão mostra as marcas no peito e fala: melhor acreditar sim. A casa da minha avó sempre foi meio estranha, mas a gente não ligava muito. Era uma casa antiga, dessas de fazenda, com móveis velhos e aquele cheiro de casa de interior. Tinha uma sala grande na frente, com uma cadeira de palha que minha avó gostava de usar para costurar. Era bonita a cadeira, trabalhada, dessas que o pessoal antigo sabia fazer. Quando minha avó morreu, a gente herdou a casa. Minha mãe decidiu que íamos morar lá, porque era maior que o apartamento que a gente tinha na cidade. E daí a gente se mudou. No começo estava tudo bem. A casa estava meio empoeirada, precisando de uma limpeza, mas estava boa. Só que daí começaram as coisas estranhas.
Toda vez que a gente passava pela sala, dava a impressão de que tinha alguém sentado na cadeira da vovó. Era uma coisa rápida, sabe? Tipo quando você olha meio de lado e acha que viu alguma coisa. No começo eu achei que fosse coisa da cabeça mesmo. A gente estava acostumado com a vovó sentada lá. Então era normal o cérebro pregar uma peça dessas. Minha mãe falava a mesma coisa, que era saudade, que a gente estava imaginando ela ali. Mas a sensação era muito real. Era como se toda vez que eu passava correndo pela sala, eu via alguém sentado. Não dava tempo de ver direito, mas era como se tivesse uma pessoa ali, sempre na mesma posição que a vovó ficava, sentada ereta, com as mãos no colo. Eu comecei a prestar mais atenção, a olhar direto para a cadeira quando passava. Mas quando eu olhava certinho, não tinha ninguém, só a cadeira vazia. Era só quando eu não estava prestando atenção que eu via alguém lá. Minha mãe também começou a reparar. Ela falou que às vezes, quando estava cozinhando, dava uma olhada na sala e via a cadeira ocupada. Mas quando ia olhar melhor, não tinha nada. A gente começou a ficar meio nervosa com isso. Não era medo, era mais uma sensação estranha mesmo. Como se a vovó ainda estivesse ali, sabe? Daí uma tarde eu estava vendo televisão e a cadeira começou a se balançar, bem devagar, como se alguém estivesse sentado nela, se balançando de leve. Eu fiquei olhando, sem acreditar. Não tinha vento, a janela estava fechada, mas a cadeira estava se mexendo sozinha. Chamei minha mãe para ver, mas quando ela chegou, tinha parado. Ela falou que devia ser o piso que estava torto, que a cadeira estava mal apoiada. Mas eu sabia que não era isso. A cadeira tinha ficado anos naquele lugar e nunca tinha se balançado sozinha. Daí, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Uma noite eu escutei barulho na sala. Era como se alguém estivesse andando por lá. Levantei para ver e vi a cadeira se balançando de novo. Dessa vez mais forte, como se alguém estivesse mesmo sentado nela. Eu fiquei parado na porta, só olhando. A cadeira balançou por uns 5 minutos, daí parou. Não tinha ninguém lá, mas eu sentia como se tivesse. Era uma sensação muito estranha, como se alguém estivesse me olhando, mas eu não via nada. Voltei para o quarto e contei para minha mãe no outro dia. Ela ficou preocupada, falou que a gente podia mudar a cadeira de lugar ou então guardar ela. Mas eu falei que não, que era a cadeira da vovó, que ela sempre sentou ali e que não fazia mal para ninguém. Aí teve uma noite que foi diferente. Eu estava na cozinha fazendo um lanche quando escutei minha mãe conversando na sala. Pensei que fosse comigo, mas quando prestei atenção, ela estava falando sozinha, estava contando sobre o dia dela, sobre o trabalho, essas coisas que ela sempre contava para a vovó quando visitava. Eu achei estranho, fui ver o que estava acontecendo. Minha mãe estava de pé na sala, de costas para mim, falando em direção à cadeira. E aí eu escutei. Uma voz baixinha respondeu para ela. Era a voz da vovó. Eu reconheci na hora. Ela falou alguma coisa que eu não entendi direito, mas era a voz dela sim. Minha mãe continuou conversando como se fosse normal. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Não queria interromper, mas estava assustado ao mesmo tempo. No outro dia, eu perguntei para minha mãe sobre a conversa da noite anterior. Ela ficou meio sem jeito, falou que às vezes conversava com a vovó, que fazia bem para ela. Eu perguntei se ela escutava a resposta e ela ficou quieta por um tempo. Daí ela falou que sim, que às vezes escutava, que era baixinho, mas que era a voz da vovó mesmo. Ela disse que não via problema nisso, que a vovó sempre foi uma pessoa boa, que não ia fazer mal para ninguém e que, se ela queria ficar ali na cadeira dela, conversando às vezes, não tinha problema. Eu não sabia o que pensar. Por um lado era assustador, mas por outro lado era confortante também. Saber que a vovó ainda estava ali, de algum jeito. As coisas continuaram assim por uns meses. A gente se acostumou com a presença na sala. A cadeira balançava de vez em quando, a gente via alguém sentado quando passava correndo e minha mãe conversava com a vovó de noite. Virou rotina.
Até que um dia chegou uma proposta para comprar a casa. Era uma oferta boa e a gente estava precisando de dinheiro. Minha mãe ficou em dúvida, porque não queria deixar a vovó sozinha. Mas no final acabou vendendo. A gente se mudou para a cidade de novo, mas deixou a cadeira na casa. Falou para o novo dono, que era presente, que ia bem naquele lugar. Uns meses depois, a gente soube que o novo morador tinha ficado meio perturbado. O pessoal da cidade contou que ele estava sempre falando sozinho, conversando com alguém que ninguém via, que ele dizia que tinha uma senhora sentada na sala que conversava com ele toda noite. O homem acabou ficando meio doido, segundo o que o pessoal falava. Só conversava com a cadeira, não falava mais com mais ninguém. A família dele ficou preocupada e levou ele para a cidade grande para ver um médico. A casa ficou vazia de novo. Até hoje ninguém mais comprou. Fica lá, fechada, com a cadeira da vovó na sala. Às vezes eu tenho vontade de voltar lá para visitar ela, mas ao mesmo tempo fico com receio. Sei lá se ela ainda lembra da gente ou se ficou brava porque a gente foi embora. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas, mas depois do que aconteceu naquela casa, sei lá, ficou difícil ignorar. A gente se mudou para lá porque era perto do trabalho da minha mãe, uma casa grande, com quintal bom. O pessoal da vizinhança parecia normal, todo mundo simpático. Só que daí, a dona da casa do lado veio conversar com a gente logo no primeiro dia. Ela falou uma coisa meio estranha. Disse que era melhor a gente não criar gato ali. Eu achei estranho, perguntei por quê. Ela meio que desconversou. Falou que o quintal não era bom para gato, essas coisas assim. Minha mãe achou que ela estava falando de cachorro do vizinho ou de veneno para rato, sabe como é. Mas a gente não ligou muito. Eu sempre quis ter um gato mesmo, então pensei que fosse hora de adotar um. 2 semanas depois, eu trouxe um gatinho para casa. Era pequenininho, bem brincalhão. Coloquei o nome de Mingau, porque ele era todo branco. O bichinho ficou super feliz, correndo pela casa toda, brincando no quintal. Eu deixei ele solto mesmo, porque gato gosta de liberdade, né? No primeiro dia, tudo normal. Ele comeu, bebeu água, dormiu no meu quarto. Mas no segundo dia, quando eu acordei, ele não estava em lugar nenhum. Procurei pela casa toda, pelo quintal, chamei pelo nome dele. Nada. Minha mãe falou que ele devia ter pulado o muro, ido embora. Acontece isso com gato às vezes. Eu fiquei triste, mas pensei que fosse isso mesmo. Gato é meio independente, vai e vem quando quer. Só que eu não escutei miado nenhum durante a noite, nem barulho de gato saindo. Ele simplesmente sumiu. Daí passou uns 2 meses e eu resolvi tentar de novo. Peguei outro gatinho, esse vez uma fêmea, bem esperta. Ela era cinza com umas manchas brancas. Chamei de Luna. A mesma coisa aconteceu. Primeiro dia tudo bem, segundo dia sumiu. Sem rastro, sem pelo, sem nada. Eu comecei a achar estranho. Perguntei para os vizinhos se eles tinham visto, mas ninguém sabia de nada. A senhora do lado só balançou a cabeça quando eu contei. Ela falou que já tinha avisado, mas não explicou direito o porquê. Eu insisti, pedi para ela me contar o que estava acontecendo. Ela ficou meio sem jeito, mas daí contou que todos os gatos que entravam naquela casa sumiam em 2 dias. Sempre 2 dias. Ela disse que o antigo morador tinha perdido 5 gatos assim, sempre da mesma forma. Chegavam, ficavam 2 dias, sumiam sem deixar rastro. Eu fiquei curioso, sabe? Não conseguia entender como um gato simplesmente sumia dentro de uma casa fechada. Pensei que podia ser algum buraco na parede ou então alguém estava roubando os bichos. Mas não fazia sentido. Quem ia querer roubar gato do quintal dos outros? E 2 dias era muito específico, muito certinho. Daí eu resolvi fazer um teste. Peguei emprestado o gato da minha prima, um gato grande, bem forte. Falei para ela que era só por uns dias, para fazer companhia. Coloquei ele na sala e fiquei de olho. Durante o dia, tudo normal. O gato andava pela casa, dormia no sofá, comia a ração.
Mas quando chegou a noite, ele começou a ficar estranho. Ficava olhando para um canto do quintal, bem fixo, como se estivesse vendo alguma coisa. Eu olhei, mas não tinha nada lá. Só o muro e umas plantas. Na segunda noite eu resolvi ficar acordado para ver o que acontecia. Deixei o gato na sala e fiquei espiando da janela do meu quarto que dava para o quintal. Era umas 2 horas da manhã quando eu vi. Tinha alguma coisa se mexendo lá no fundo do quintal. Era escuro, eu não conseguia ver direito. Mas era grande, maior que um gato normal. Estava andando de 4 como um bicho mesmo, mas o tamanho estava errado. Era do tamanho de um cachorro grande, mais ou menos. Eu fiquei olhando, tentando entender o que era. A coisa ficou ali uns minutos, se mexendo devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Daí ela virou na minha direção e eu juro que vi uns olhos brilhando. Não era reflexo de luz não, porque estava tudo escuro. Era como se os olhos da coisa brilhassem sozinhos. Eu fiquei com tanto medo que nem consegui me mexer direito. Fiquei ali parado, só olhando. A coisa ficou me encarando por uns segundos, daí se virou e foi andando em direção à casa. Eu perdi ela de vista, mas escutei um barulho na porta dos fundos, como se alguém estivesse mexendo na fechadura. Desci correndo para a sala e o gato não estava mais lá. Procurei pela casa toda, mas ele tinha sumido. A porta dos fundos estava entreaberta. Mas eu tinha certeza de que tinha deixado ela fechada. No outro dia, eu tive que contar para minha prima que o gato dela tinha fugido. Eu não podia falar a verdade, né? Ela ia achar que eu estava louco. Depois disso, eu conversei de novo com a vizinha. Contei o que eu tinha visto e ela ficou bem séria. Ela falou que já tinha visto aquilo também, que mais gente da rua já tinha visto. Era alguma coisa que aparecia de noite, sempre quando tinha gato na casa. Ela disse que ninguém sabia bem o que era, mas que todo mundo evitava criar bicho naquela casa. Eu perguntei por que ninguém tinha chamado a polícia, ou então algum órgão para investigar. Ela deu risada e falou que polícia não ia acreditar nessa história, e que, além do mais, a coisa não fazia mal para a gente, só levava os gatos embora. Então, era melhor deixar quieto. Eu ainda fico pensando no que era aquilo. Parecia gato, mas era grande demais, e os olhos brilhavam de um jeito que não era normal. Minha mãe fala que eu estava com sono, que vi errado, mas eu sei o que eu vi. Era real. Depois dessa, eu nunca mais quis ter gato. A gente ainda mora naquela casa, mas de noite eu sempre fecho bem todas as portas. E às vezes, quando está muito quieto, eu escuto um arranhado subindo pelas paredes até o telhado, como se alguma coisa estivesse escalando a casa. Eu nunca mais vi a criatura do quintal, mas sei que ela ainda está por aí, esperando o próximo gato chegar. Olha, eu ainda fico meio nervoso de falar sobre isso, mas enfim, meus pais encontraram essa casa no interior, sabe? O preço estava bom demais, então meio que nem pensaram muito. A gente precisava sair do aluguel mesmo, e daí apareceu essa oportunidade. O corretor falou que os donos anteriores tinham ido embora para a cidade grande, coisa assim. Mas depois que a gente se mudou, os vizinhos começaram a soltar umas coisas estranhas. Uma senhora de lá contou que o velho que morava antes tinha morrido ali dentro mesmo, e aí que vem a parte mais estranha. Ela falou que a família dele não enterrou o corpo direito, sei lá por que motivo. Coisa de promessa, religião, essas coisas que o pessoal do interior acredita muito. Então eles lacaram o porão com o defunto lá dentro. Minha mãe ficou meio chocada quando soube, mas meu pai falou que era só conversa de gente velha. Daí a gente ficou por isso mesmo, né? A casa estava barata, estava boa, então por que não ficar? Mas aí começaram as coisas estranhas mesmo. As pancadas começaram na segunda semana que a gente estava lá. Era sempre de noite, tipo umas 11 horas, meia-noite por aí. Vinha do chão da sala mesmo, bem onde ficava em cima do porão. No começo eu achei que fosse rato, ou então cano estourando, essas coisas de casa velha.
mas o barulho era diferente, sabe? Era como se alguém batesse na madeira, assim, toque, toque, toque. Bem devagar, mas constante. Meu pai desceu no porão algumas vezes para ver o que era, mas nunca achou nada. Só tinha umas tábuas velhas no chão e um cheiro meio estranho, meio doce. Ele falou que devia ser umidade mesmo. Mas as pancadas continuavam, toda noite, sempre no mesmo horário. E aí teve uma noite que foi diferente. Eu estava assistindo televisão quando escutei. Não eram só pancadas, não. Era como se alguém estivesse arranhando também, tentando subir, entende? Minha mãe ouviu também e ficou toda nervosa. Ela falou que parecia alguém pedindo socorro. Daí começou aquele cheiro no quarto de cima. Cheiro de vela, bem forte. Mas a gente nunca acendia vela em casa, só usava energia elétrica mesmo. Minha mãe procurou por tudo, achou que podia ser alguma vela esquecida pelos antigos donos, mas não tinha nada. O cheiro vinha do nada e sumia do nada também, sempre no quarto que ficava em cima do porão. E junto com o cheiro, a escada começou a fazer barulho. Sabe quando você pisa numa tábua velha e ela faz crack? Era igualzinho, mas ninguém estava subindo. Eu via pela sala, a escada estava vazia, mas o barulho era como se alguém subisse bem devagar, degrau por degrau. Minha mãe falava que era a madeira dilatando, mas eu sabia que não era isso não. Era muito certinho, muito igual ao barulho de gente subindo. E sempre acontecia depois das pancadas do porão. Era como se alguém saísse de lá de baixo e subisse para o quarto. A gente ficou meio sem saber o que fazer. Meu pai não acreditava muito nessas coisas, mas ele também estava ficando meio incomodado. Uma noite eu resolvi ficar acordado para ver o que era. Fiquei na sala, bem quieto, esperando. Deu meia-noite e nada. Aí deu quase 1h da manhã e começou. As pancadas vieram de baixo, bem embaixo dos meus pés. Eram 3 batidas, parava, 3 batidas de novo. Aí veio o arranhado, como se tivesse unha comprida riscando madeira. Eu fiquei gelado, nem conseguia me mexer direito. Daí escutei a escada. O primeiro degrau fez crack, depois o segundo, depois o terceiro. Eu olhei, mas não tinha ninguém lá. Mas o barulho continuou subindo, degrau por degrau, até chegar no quarto. Aí parou tudo. Fiquei lá sentado até amanhecer, sem conseguir dormir. No outro dia, contei para os meus pais, mas eles falaram que eu estava nervoso por causa das conversas dos vizinhos. Só que daí começou a acontecer toda noite. Sempre a mesma coisa. Pancadas, arranhado, escada. E aquele cheiro de vela no quarto de cima. Teve uma vez que meu pai resolveu quebrar umas tábuas do porão para ver se achava alguma coisa. Ele desceu com uma pá e uma lanterna. Eu fui junto, mas fiquei meio com medo. O cheiro lá embaixo estava mais forte, doce demais, meio enjoativo. Meu pai começou a levantar umas tábuas do canto e aí a gente viu. Tinha uma parte do chão que era diferente, como se tivesse sido tapada depois. A terra estava mais escura, meio compactada. Ele cavou um pouquinho e achou uns pedaços de pano velho, meio sujo. Aí ele parou na hora. Falou que não ia mexer mais nisso não. A gente subiu rapidinho e ele colocou as tábuas de volta. Mas naquela noite as pancadas ficaram mais fortes. Era como se alguém estivesse batendo na madeira com força, querendo quebrar tudo. Eu escutei minha mãe chorando no quarto dela. Ela falava que estava com medo, que aquilo não era normal. Meu pai também estava assustado, eu via pelo jeito dele. Ele não falava nada, mas ficava olhando para o chão toda hora. A escada começou a fazer mais barulho também. Não era só de noite, não. Durante o dia, quando a gente estava na sala, dava para escutar alguém subindo devagar. Minha mãe ficou com tanto medo que não subia mais para o quarto sozinha. Ela pedia para eu ir junto toda vez. E o cheiro de vela ficou constante. Não sumia mais. O quarto ficou com aquele cheiro o tempo todo, como se tivesse alguém rezando lá em cima. Teve uma tarde que eu subi para pegar uma roupa e vi uma coisa estranha. Tinha como se fosse uma marca no chão, assim como um círculo meio apagado. Parecia marca de vela mesmo, sabe? Como se alguém tivesse ficado ajoelhado ali com vela acesa.
Eu chamei minha mãe para ver, mas quando ela subiu, não tinha mais nada. Só o cheiro. Sempre o cheiro. A gente acabou se mudando depois de 2 meses. Não aguentamos mais. Vendemos a casa rapidinho para uma família de fora que não sabia da história. Até hoje eu fico pensando se eles estão passando pela mesma coisa que a gente passou. Às vezes, eu tenho vontade de voltar lá para ver, mas ao mesmo tempo fico com medo. Minha mãe fala que foi a pior época da vida dela. Ela diz que ainda sonha com aquelas pancadas. E eu também, sabe? Ainda acordo de noite às vezes, achando que estou escutando alguém subindo a escada. Mas daí eu lembro que não moro mais lá, que estou em outro lugar. Só que o medo ficou, entende? A sensação de que tinha alguém ali embaixo, querendo sair, querendo subir. Isso não sai da cabeça da gente nunca mais.